Olá, amigos do nosso querido canal. Estou aqui mais uma vez agradecendo pela sua audiência. Nós estamos partindo aí para 129 vídeos, levando qualidade nos nossos serviços, para que você possa nos acompanhar, se alegrar e ter um crescimento material, espiritual, de qualquer forma. Pedagogicamente, nós estamos aqui buscando levar uma mensagem positiva para você. E psicologicamente, nós estamos levando uma mensagem para que você faça uma autoanálise e uma reflexão sobre o que nós vamos escrever agora nesse vídeo. Eu quero que você acesse sempre o nosso @canal Varal, curte, compartilhe e manda para os seus amigos, dê lá o seu sinal de positivinho para nós. Se você discordar, pode fazer também o sinal de que não concordou com as nossas publicações. Eu fico feliz porque você está conosco, nos engrandecendo, nos levando adiante. Porque tudo que nós retratamos aqui, com certeza, nós dependemos de você. Eu queria dizer para todos a nossa alegria que aqui estamos. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema completamente aquém do que o ser humano precisa. O ser humano, ele gosta de ser homenageado, ele gosta de se mostrar, ele gosta de status. A maioria gosta de estar lá no topo. A maioria gosta de tomar decisões achando que elas são as mais corretas que existem. Mas na verdade o ser humano ele é limitado. Ele não é aquele ser humano que é capaz de tudo. Você vai até certo limite, e quando eu falo limite, eu estou falando na razão espiritual. Você vai até um certo ponto, dali não é mais seu. Mentira. Daquele ponto em diante, ali tem Deus na sua vida. Tanto para ímpio, para o pecador, para aquele que faz maldade, aquele que procura sempre prejudicar o próximo, tem um limite. Deus, ele exerce um limite conforme a sua grandeza na sua vida secular. E hoje nós vamos retratar aqui um fato bíblico da onde o homem quis se elevar mais do que Deus. Ele quis ir adiante de Deus, subir mais que Deus. Tipo assim, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou chegar no topo, eu vou conversar diretamente com Deus. O homem naquela época, ele não queria saber de profeta. Ele não queria ouvir o homem que tinha profecia para fazer. Mas ele buscou um outro caminho. E hoje nós vamos estar falando da Torre de Babel. Então, nós temos que analisar essa passagem bíblica. É uma passagem interessante, uma passagem virtuosa. Meus amigos, vamos falar sim de algo singular dentro da Bíblia. Ou seja, vamos falar da Torre de Babel. Ela é mencionada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. A Torre de Babel ficaria em algum lugar na Mesopotâmia, muito provavelmente na região em que se fundaria a cidade de Babilônia, na região do Iraque, atualmente. Essa região estava entre o rio Tigre e Eufrates, e seria hoje o território do Iraque, como eu disse. Mas teve um significado para essa Torre de Babel. Babel passou a ser sinônimo de confiança e a simbolizar o castigo divino sobre a arrogância, orgulho, o paganismo humano que existia na época. Todo tipo de afronto aquele povo fazia contra Deus, todos descendentes de Noé. A Torre de Babel é um fato bíblico que explica a existência de diferentes línguas e culturas. A história está lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 11, para você conhecer. A Torre de Babel, qual que era o objetivo dessa torre? Por que construir? Porque eles queriam alcançar os céus, trazer fama para a cidade e impedir a dispersão dos homens.
Ou seja, permitir que aquele grupo que afrontava Deus ficaria unido com pretensões próprias. Eu resolvo minha situação própria, eu não preciso de Deus. Mas quem construiu a Torre de Babel? Foram os descendentes de Noé, após o dilúvio, como eu disse. Mas o que aconteceu naquela ocasião? Deus não permitiu a construção da Torre de Babel e confundiu a língua das pessoas para que não se entendesse mais, e espalhou diferentes línguas pelo mundo. Mas qual que foi o resultado disso tudo? Qual foi? Os construtores da Torre de Babel interromperam os seus trabalhos de construção e dispersaram-se por toda a terra. Mas aonde estava a localização dessa terra, dessa torre? A Torre de Babel ficaria, como eu disse, em algum lugar da Mesopotâmia. Muito provavelmente na região que se fundaria a cidade de Babilônia. Eu já falei, descrevi isso agora. Essa região, como eu afirmei, está entre o rio Tigre e Eufrates. E seria hoje o território de Iraque, aonde estava ali plantado tudo aquilo, o desinteresse do homem. Babel passou a ser o sinônimo de confusão e simbolizou o castigo divino sobre o quê? Eu já falei, arrogância, paganismo, humanismo, como já disse. Mas de acordo com a Bíblia, o Senhor interrompeu aquela construção. Interrompeu a construção da Torre de Babel, mas não a destruiu literalmente. Como diz a Bíblia. Na Bíblia, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor dispersou os homens por toda a terra e eles pararam de construir a cidade e sem diálogo se confundiam entre eles. E a falta de diálogo através das palavras, eles não conseguiam chegar a um consenso único. Não se entendiam. Vocês já imaginaram chegar num país diferente, sem intérprete, e tentar se relacionar pelas palavras, a não ser pela mímica? No máximo que vocês poderiam se comunicar, como disse, seria pela mímica. Mas a torre foi chamada de Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de todo mundo em sua forma literal de comunicação. Não existia outro meio de comunicação. Por que Deus interrompeu a construção da torre? A Torre de Babel era obra de orgulho humano, pois pretendia estar à altura de Deus e eventualmente contra ele. Eu já disse. Por essa razão, Deus castigou os seus construtores, impedindo-os de sua concretização. Não, você não vai fazer, eu não vou deixar. Outras informações sobre a Torre de Babel, vamos saber. A Torre de Babel seria criada para que os homens pudessem comunicar com Deus. Basicamente, vou até os céus e falo com meu Deus, ou seja, cada um independentemente em se relacionar com Deus. Criou-se um canal de comunicação próprio. Alguns historiadores afirmam que a Torre de Babel pode ter correspondido a Etemenanque, um zigurate construído na cidade de Babilônia. A Torre de Babel também pode ser interpretada como um símbolo da tentativa humana de dominar o conhecimento e as barreiras que esse conhecimento impõe. A palavra Babel significa confusão em hebraico. A história da Torre de Babel ajuda a explicar a origem dos diferentes idiomas que hoje nós vemos no mundo, na Europa, na América Latina. É o mundo que nós vemos como está a linguagem humana. A história de Babel convida a refletir sobre as nossas ações e intenções e a buscar sempre a orientação e a vontade de Deus. Você não é independente. O pecado da Torre de Babel era um bem descritivo e assertivo para quem queria se achar fora da vontade de Deus. Seu orgulho e arrogância estavam fora do controle. É aqui que muitas explicações do pecado de Babel param.
Mas esta ignora uma arrogância mais profunda e fundamental diante de Deus. Não poderia ser aquilo. Quem era o líder na Torre de Babel? Quem era o líder? Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as seguintes cidades da terra: Sinear, Babel, Ereque, Acade e Calné. Foi provavelmente sobre o seu comando que se iniciou a construção da Torre de Babel. Sim, porque Deus não se agradou da Torre de Babel. A Bíblia não diz exatamente porque Deus não aprovou a construção de Babel, mas podemos ver duas coisas que estavam erradas. Eles não buscaram a Deus, não pediram orientação, nem a bênção de Deus para seus planos se realizarem. Não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Por isso que criaram a torre. Mas como era essa Torre de Babel? Vamos descrever ela? A Torre de Babel tinha uma base quadrada, era cercada por amplas escadarias. No topo tinha um santuário onde estava uma divindade, aqueles que eles criaram, ou seja, um deus fictício da criação humana. Foi construída na região da Babilônia por volta do ano 2420 a.C. Ele foi construído em uma forma de zigurate, ou seja, uma pirâmide com camadas terraplenadas. Como era a Torre de Babel? O apócrifo livro 3 de Apocalipse de Baruque, que não faz parte da Bíblia Sagrada, menciona que a torre atingiu uma altura de 463 côvados, ou seja, 211 metros de altura. O livro dos Jubileus 4, também apócrifo, afirma que a torre teria alcançado 5.433 côvados e 2 palmos, aproximadamente 2.484 metros, o que seria humanamente impossível construir para aquela época. A Torre de Babel foi a maior do mundo, até ser superada pela Torre Eiffel em 1889. Mas quem foi Nimrod, que era o rei naquela época? Era um rei que governava as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Nesse rei imperava muita vaidade, ambição, soberba, poder. Eu quero, eu sou, eu faço, ninguém me proíbe. E assim Deus confundiu a linguagem dos homens, espalhando-os pelo mundo e deixando a cidade inacabada, destruída, pois em nenhum momento a Bíblia fala de sua continuidade. A Torre de Babel é um marco bíblico que explica a existência de diferentes línguas e cultura, onde o ser humano quis, através da sua rebeldia, da sua vontade própria, querer se igualar a Deus. É uma verdade. A construção de zigurates, como a Torre de Babel, ela foi desenvolvida pelos sumérios entre o ano, como eu falei, 2.400 a.C. a 3.000 a.C. Ou seja, já atrás deles já imaginavam sua construção. Alguns historiadores acreditam que a Torre de Babel pode ter correspondido a Etemenanque, ou um zigurate construído na Babilônia. Mas o que é um zigurate? Vamos saber o que é? Segundo a arqueologia, na história da arquitetura, ela é descrita como um monumento em forma de pirâmide construído em patamares superpostos, característicos de arquitetura religiosa mesopotâmica, com acesso por rampas e escadarias ao topo, onde se erigia um santuário, o Deus dele criado pelo homem. Também para a salvaguarda das provisões de cereais e para a observação dos astros. Queriam estar perto de Deus, acima de Deus. Mas de acordo com a Bíblia, Deus destruiu a Torre de Babel porque considerou que a construção era um ato de soberba e desobediência. O povo não queria saber mais de Deus. O povo se achou próprio dono da sua situação.
eu sou mais, sou igual, eu vou lá em cima, eu mostro, eu não preciso de Deus falar com ele aqui na terra, eu vou lá em cima e converso com ele. Eu ponho lá um astro, para ver o astro, eu ponho lá algum símbolo para que eu possa fazer uma nova adoração. Essa desobediência levou o homem a essa situação. Essa desobediência criou um fato novo, onde Deus não gostou. Porque Deus naquela época, ele estava em prontidão para falar com o teu povo, não precisava criar algo fenomenal, monumental, sem a necessidade e sem a anuência de nosso Deus. O povo sempre foi rebelde. Como eu falei aqui no começo, o homem, ele quer se sentir grande. A soberba, tem pessoas que são soberbos, tem pessoas que acham que ele não depende de ninguém. Tem pessoas que não têm o conhecimento sequer de Deus. Não tem, não quer. Ele ignora. É uma complicação se a gente agir assim. Mais uma vez eu explico aqui o porquê não deu certo a Torre de Babel. E nem poderia dar certo. Porque Deus não permitiu e não iria permitir uma situação dessa. Deus não quer concorrente. Ele quer que você concorra pelo melhor para você através dele. Você não precisa buscar outros caminhos. O caminho que Deus te oferece é o melhor caminho que você pode seguir, com certeza. Sem sombra de dúvida. Tudo está fácil para você. Basta você reconhecer, basta você buscar, basta você entender que você não é mais do que Deus. Como o povo naquela época, aquela comunidade pensou e imaginou assim. Tanto é que eles se espalharam, se dispersaram, não se entendiam, não falavam a mesma língua. Tornaram-se pessoas que, do jeito que eles queriam ser independentes, eles criaram. Deus fez com que eles criassem a sua própria linguagem. E assim a linguagem que nós temos que levar adiante é a linguagem de Deus. Tudo isso já é o suficiente. Portanto, amigos, aqui eu encerro mais esta meditação, essa mensagem de paz, para que você possa refletir e continuar conosco no nosso canal. É interessante que você participe conosco, divulgue a nossa linha de produção, divulgue a vontade que a gente tem de levar uma palavra de conforto, divulgue aquilo que você sente no seu coração. Continue seguindo, é importante. Você está se enriquecendo, você está se valorizando de tal forma que é uma coisa bonita, é uma coisa maravilhosa. E eu aqui, na frente desta câmera, e você aí no seu notebook, no seu celular, aonde que você estiver assistindo, eu só tenho uma coisa a falar. É agradecer a sua atenção. Continue conosco, curte, compartilhe, inscreva-se e o meu muito obrigado de todo o meu coração. Obrigado, fiquem todos com Deus.